pessoal, tudo bem? Eu sou a Kimberly, sou estudante de cinema e audiovisual e educadora no MAUC, e eu tô aqui para ministrar para vocês a oficina Redescobrindo a Primavera, onde vamos trabalhar com a fotografia alternativa e duas técnicas, que é a antotipia e a fitotipia. Bom, a fotografia não pode ser caracterizada por um único processo. Em todo o seu período de existência, inúmeras transformações e adaptações foram marcando sua evolução. E assim, desde o início do século XIX, diversas formas de obtenção de imagens foram sendo testadas, e uma delas a famosa projeção de câmera escura. Pesquisar esses processos históricos e obtenção e impressão de imagem nos leva a entender que a fotografia pode ir muito além dos métodos tradicionais que já conhecemos da era digital. Essas técnicas que trago na oficina têm como objetivo redirecionar outro olhar às plantas e à fotografia. Quero que vocês passem pelas ruas e comecem a observar as plantas com olhos atentos, do tipo, nossa, essa folha aqui dava uma impressão incrível. E o mais importante, sempre, é experimentar. Então, para começar, irei fazer uma breve introdução do processo da fitotipia. O primeiro passo é entender que a fitotipia utiliza-se da luz do sol para a impressão da imagem, que é um processo natural de fotodegradação. Para a escolha dessas folhas, é preciso estar atento, observar e experimentar as inúmeras possibilidades. No entanto, algumas características se repetem em alguns bons resultados, como as folhas mais escuras, mais planas e amplas. Geralmente, essas plantas de meia sombra se adaptam bem ao processo. Evitar aquelas mais claras, rígidas e secas. O mais importante é experimentar e encontrar a que mais se adequa à sua criação. As folhas são estruturas vivas e únicas. Mesmo sendo de uma mesma espécie, as mudanças naturais que cada uma sofre é particular, e isso não influencia de forma negativa no processo. É necessário que as imagens elas sejam impressas em uma folha de acetato, que também é chamada de transparência para impressão a jato. Eu não sei se todo mundo lembra, mas antigamente tinha uns projetores que utilizavam dessas folhas. É, no caso, a mesma transparência. E, aliás, é muito importante se atentar a essas especificidades, pois essas folhas elas possuem micropartículas em um dos lados para absorver a tinta na impressão em impressoras a jato de tinta. Também iremos precisar de alguns desses clipes ou prendedores de papel para pressionar a fotografia na base. Vamos utilizar também um quadro ou moldura de quadro, mas o importante é que ele tenha uma base fixa e o vidro para pressionar. E quem não tiver um quadro, pode ser uma base de madeira em um vidro. E aí, nesse momento, a gente utiliza os prendedores e os clipes de papel para fazer essa pressão. Bom, já com as transparências em mãos, o próximo passo é a escolha das imagens a serem produzidas. Caso seja uma fotografia, é necessário que esteja com um contraste bem marcado e que esteja em uma escala de cinza ou preto e branco. Nesses casos, essas configurações de imagem podem ser feitas em algum programa de computador ou em algum simples aplicativo de edição do celular, e depois é só passar o arquivo para a impressão. Vou deixar aqui algum desses aplicativos acessíveis e gratuitos que você pode utilizar no celular. É importante também entender que, por ser um processo de impressão positiva, as partes transparentes da fotografia se tornam mais claras na folha, e, logicamente, as mais escuras, ou em escala de cinza, passam a ser a imagem sobreposta. Por isso é tão importante realizar essa impressão em um positivo fotográfico. Bom, agora que chegamos na melhor parte do processo, com todos os materiais em mãos, é só experimentar as formas das folhas, as suas marcas, tamanhos e montar junto as fotografias sobre a base fixa. É de fato um exercício livre de testes e observações. Às vezes eu experimento as mesmas fotografias em folhas diferentes e sempre há padrões e marcas únicas. Nenhuma se repete.
E, na minha opinião, é isto que deixa esse processo mais instigante. É importante também lembrar que as folhas soltam ou condensam água durante a exposição ao sol, e por isso, para não manchar a transparência e não alterar o resultado, é interessante usar uma folha de papel toalha sob a base. Esse acúmulo de água na pressão da folha pode gerar alguns mofos, e para evitar isso, o papel toalha é fundamental. Depois de escolher a posição da folha, deve-se pressionar a estrutura com o vidro e utilizar os clipes para prender e deixar tudo bem fixo. Quanto mais pressionado estiver, maiores as chances das fotografias ficarem fixadas corretamente. E se no caso houver chuvas na região onde você mora, pode-se utilizar também de plástico filme PVC para cobrir todo o material e assim protegê-lo. Depois da montagem, deve-se colocar a estrutura em um local bem iluminado, que receba luz direta do sol durante parte do dia. Nesse ponto, é preciso de paciência. As condições climáticas, como os dias nublados ou chuvosos, podem atrasar um pouco do processo. Outros fatores externos também, como a espécie de plantas e as diferentes respostas delas às condições de exposição à luz, irão influenciar no tempo. É necessário um constante acompanhamento. Não existe tempo exato, mas pode-se notar algumas respostas entre 6 a 12 horas de exposição. Bom, e aí quando houver uma certa segurança da secagem dessas folhas, aí você pode realizar o desmolde. Mas deve-se lembrar que é preciso de muito cuidado e paciência pela própria fragilidade das folhas para elas não se desmancharem ou quebrarem. Bom, então eu fico por aqui e nas próximas aulas veremos os resultados desses experimentos e uma nova técnica. E não esqueçam de se inscrever no canal do Malk e curtir esse vídeo. Até mais!